Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Que bênção poder estar aqui nessa manhã com vocês. Louvado seja Deus. Culto pela manhã é bom, né? Tem dia que dá uma preguiça, mas é bom. Vamos falar a verdade, né? Tem dia que só a graça, mas tem uma manhã dessa assim com fria, né? Tem que ser corajoso, valente, um pouquinho mais. Louvado seja Deus. Mas a graça do Senhor é que nos move, né? E nós somos movidos pela graça de Deus, então estamos pela graça, né? E o desejo do nosso coração é sempre poder adorar ao Senhor com excelência. E aí então a gente consegue, independente de todas as circunstâncias, a gente consegue estar na casa do Pai, estar adorando, estar louvando, estar exaltando a Deus, né? Porque somos movidos pela graça. E estamos em comemoração, né? No mês de aniversário da Igreja de Deus, né? A Igreja de Deus comemorando 137 anos de existência. E não é fácil, eu sei que essa caminhada não foi fácil para chegar até aqui. Desde os primeiros pastores lá nas colinas da Carolina do Norte, né? No Tennessee, e até hoje vem perdurando esta obra, porque o Senhor é quem dá graça, não é? Louvado seja Deus. Não foi fácil, não é fácil e não continuará sendo fácil, né? Isso até o próprio Jesus disse na palavra. Eu costumo dizer que Jesus não enganou ninguém. As pessoas se iludem, mas Jesus não enganou. Ele diz que nós teríamos aflições. Ele não enganou, ele diz que vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter um monte de coisa aí que vai acontecer na vida de vocês. Aí ele deu a certeza. Mas tende bom ânimo, louvado seja Deus. E ele venceu. E se ele venceu, ele concede vitória à sua igreja, porque a igreja está debaixo das tuas poderosas mãos. Então ele venceu e nos dá vitória. Mas não enganou mesmo, não se iluda, né? Às vezes as pessoas se iludam com coisas, com fábulas, né? Às vezes as pessoas falam fábulas, aí os outros se iludem. Não, porque vai acontecer assim. Não, irmão, vai acontecer aquilo que Deus quiser que aconteça. Nós precisamos continuar crendo e esperando no Senhor. Como o pastor Décio falou, Jesus está para voltar. E a gente vai ficar nas fábulas? A gente vai ficar nas ilusões? Ou nós vamos ficar aguardando com a certeza da eminente volta de Cristo para buscar aqueles que são dele? Porque eu vou dizer uma coisa, Jesus não vai levar qualquer um, irmão. Não é qualquer um, nem de qualquer maneira que Jesus, eu achei bonitinho esse aqui, gostei daquele ali. Não, vai levar aqueles que são dele. E aqueles que são dele, a palavra do Senhor declara quem são. Quem são? Aqueles que têm a marca de Cristo, louvado seja Deus. Esses são os que são dele e que serão levados por ele, louvado seja Deus. Mas como eu estava dizendo, a igreja comemorando 137 anos e chegando a 8 milhões de membros, né? Louvado seja Deus, 8 milhões de membros em todo o mundo. E segundo o nosso superintendente mundial, Bispo Tim Hill, chegando a uma frequência mensal de 15 milhões de pessoas nas nossas igrejas em 187 países, né? Isso tem sido muito bom, porque nos motiva a continuar fazendo parte, nos motiva a continuar fazendo parte desse trabalho, continuar a servindo com essa excelência, louvado seja Deus, para que outros sejam alcançados também e também venham conhecer a Jesus Cristo através dessa obra que tem sido maravilhosa. Louvado seja Deus. Ontem estávamos ali em Guarulhos, na IDB Ponte Alta, né, com o pastor Enio, e ali tivemos a oportunidade também de estar falando a respeito disso. E uma das coisas que chama a atenção da gente, né, a Igreja de Deus já foi homenageada pela Coca-Cola, teve uma homenagem feita pela Coca-Cola. Isso é muito bom, deixa a gente feliz. Louvado seja Deus. Irmãos, no livro de Isaías, no capítulo 9,
a partir do versículo 6, ele nos dá uma descrição do poder de Deus. Sei que essa é uma manhã onde nós vamos falar sobre avivamento. E aqui em Isaías 6, 9, Isaías 9, versículo 6 em diante, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os teus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É a descrição que o profeta Isaías teve do Messias. Isaías é o que mais falou a respeito do Messias, dos profetas messiânicos, e que mais exalou o poder de Deus através do Messias, louvado seja Deus, e de tudo aquilo que estaria por vir. É um profeta que declarou a glória de Deus, mas o seu início, ele também declarou a sua pequenez, né? E reconheceu que a majestade de Deus é soberana e que nós, como simples mortais, somos finitos, mas a glória de Deus, ela não tem fim, louvado seja Deus. Então nesse trecho ele declara o Messias. Mais à frente ele vai falar muitas outras coisas. Isaías também dá a declaração, Isaías que foi bem antes do nascimento de Cristo, mas ele dá a declaração daquilo que aconteceria com o Messias, louvado seja Deus. E ele fala sobre a morte de cruz de Jesus Cristo, e ele fala as coisas profundas que estariam acontecendo. Haja visto que Isaías é um livro que tem 66 capítulos, né? Conforme a Bíblia, louvado seja Deus, que tem 66 livros. E ele é um dos mais completos acerca de Jesus Cristo. Então eu não vejo uma forma de avivamento senão o início dessa palavra. Como o nome do Messias, que ele declara aqui, o nome de Jesus, louvado seja Deus, como Maravilhoso Conselheiro. Um nome que está acima de todos os nomes, porque esse nome expressa a habilidade de um grande guia, expressa a habilidade de um ser sobrenatural, porque ele não é somente conselheiro, mas ele é maravilhoso, ou seja, em todos os seus conselhos, são conselhos bons de serem seguidos. No mundo existe um ditado, né? Um ditado mundano que diz assim: se conselho fosse bom, a gente não dava, se vendia, louvado seja Deus, né? Isso é ditado do mundo. A Bíblia diz algo diferente. A palavra do Senhor diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Ou seja, então eu preciso ter conselheiros para que eu possa ir bem na vida. Não importa a minha posição eclesiástica ou posição em qualquer sentido que seja nessa vida, mas eu preciso de pessoas que me aconselham, e eu preciso observar esses conselhos e segui-los para que eu seja bem sucedido nessa terra aqui. Só que o maior e melhor conselho vem de Jesus Cristo, porque o nome dele está estabelecido dessa maneira. O nome dele está estabelecido dessa forma: Maravilhoso Conselheiro. Louvado seja Deus. Um dos conselhos de Jesus, que é maravilhoso, ele deu no início do seu ministério, quando ele começou a chamar os seus discípulos. Ele olhava nos olhos, chegava nos olhos, perto deles, e olhava nos olhos deles e dizia assim: vem e me segue. Que conselho maravilhoso é esse?
Louvado seja Deus, porque eles estavam seguindo o rumo e o curso das suas vidas normalmente, estavam caminhando normalmente, louvado seja Deus, servindo a Deus também conforme eles ouviram da lei. Mas um dia o Messias chegou, olhou nos olhos e disse: vem e me segue. E a palavra do Senhor diz que eles então deixavam tudo e começaram a seguir a Cristo Jesus. Jesus, quando chegou em Pedro, disse: Pedro, te farei pescador de homens. Pedro era pescador profissional, louvado seja Deus. Tinha o costume de estar sempre em alto mar, fazendo pescas, e era a profissão dele. Então no dia que Jesus chega até nele e fala assim: te farei pescador de homens, eu imagino que Pedro, como um homem pescador profissional, que sabia a arte da pesca, então aquilo mexeu com ele. Ele disse, então, creio eu, que ele disse dentro de si, falou: como que é esse negócio de ser pescador de homem? Eu sei que quer pescar peixe no mar, joga a rede, espera durante um tempo, depois puxa a rede, vem cheia de peixes. Como que é pescar homem? Será que é da mesma forma de jogar a rede e depois de um tempo puxa a rede e a rede vem cheia de homens? Será que é dessa maneira? Isso é eu imaginando Pedro pensando dessa forma, meu irmão. Mas não é, mas o sentido é praticamente o mesmo. A rede é a palavra de Deus que está sendo lançada, e todos aqueles que dão ouvido a essa palavra vêm e começam a seguir o Messias. E então aquele, louvado seja Deus, ele diz na sua palavra: aquele que beber do meu sangue e comer da minha carne terá parte comigo no meu reino. Isso faz parte das marcas, louvado seja Deus. Isso faz parte das marcas de Jesus. Por isso que é uns conselhos maravilhosos: seguir os passos de Jesus. Um conselho maravilhoso, um dos melhores que ele dá. Louvado seja Deus, porque só o fato de segui-lo já nos garante uma vida eterna. Louvado seja Deus. Haja vista que o homem foi feito eterno, ou para a vida ou para a morte. A eternidade está em nós. Essa carne, quando morrer, volta ao pó. Mas e a alma? Vai para onde? Ou vai para a eternidade com Deus, se estiver em Cristo e tiver a marca de Cristo, ou vai para o lago de fogo, que é eternamente destruição. Haja vista que não tem como escapar disso. Louvado seja Deus, porque carnalmente somos todos mortais, mas espiritualmente somos todos eternos. Louvado seja Deus. Então o conselho de Jesus, um dos seus conselhos maravilhosos é: vem e segue-me. Porque ele é o guia certo a ser seguido. Porque nenhum dos seus caminhos é tortuoso, nenhum dos seus caminhos é pendente para alguma coisa que vai trazer destruição. Muito pelo contrário, em todos os seus caminhos são maravilhosos e conduz à vida eterna. Louvado seja Deus. O outro nome que Deus, que Isaías fala de Jesus é Deus forte. Deus forte. Louvado seja Deus. Teve uma vez falando com uma pessoa, e a pessoa disse assim para mim: meu Deus é meu dinheiro. E quando o dinheiro acaba, acabou Deus. Porque dinheiro acaba, não é? Acabou o dinheiro, acabou Deus. Então não tem mais o Deus. Louvado seja Deus. Porque Deus não é aquilo que nós possuímos. Deus é um ser sobrenatural, imortal, espiritual, que está regendo toda essa terra aqui. Há quem pense que Deus, ele não está vendo nada do que acontece. Há quem pensa que Deus, ele não olha para todas as coisas desse mundo aqui. Até quem diga que Deus é esse que permite que nós passamos pelas dificuldades desse mundo aqui. Até quem diga que Deus é esse que permite as coisas ruins acontecerem. Louvado seja Deus. É o mesmo Deus que criou todas as coisas desde o princípio, desde o primeiro dia, e que até hoje está sentado no alto sublime trono. E a palavra dele diz que ele não perdeu o controle de nada, porque ele é o verdadeiro Deus forte. E não há na história da humanidade, nem haverá futuramente, um Deus tão poderoso e zeloso que cuida daqueles que o amam. Não há. Louvado seja Deus.
Ah, por que Deus permite? Porque Ele é Deus, exatamente por isso. A permissão dEle sobre todas as coisas nessa terra aqui é para que aqueles que verdadeiramente têm o seu coração voltado não duvidem, mas continuem crendo e esperando na soberania, aleluia, do seu nome, que é o Todo-Poderoso. Essa é a soberania dEle, a mesma de Cristo. Louvado seja Deus. Porque eu imagino, irmão, quando Jesus foi entregue a Pilatos, Jesus entregue a Pilatos ali, e eu acho esse texto maravilhoso, porque Pilatos chega até ele e fala: olha, você não vê que eu tenho o poder de te soltar? E Jesus, naquele instante, olha nos olhos de Pilatos e diz assim: você não tem poder nenhum sobre mim, se do alto não tivesse sido te dado. Eu acho esse texto maravilhoso, porque naquele instante, louvado seja Deus, Pilatos foi reduzido a nada diante do Deus forte, todo-poderoso, que era Jesus Cristo. Mas pastor, então por que ali naquele instante ali, ele não fez alguma coisa? Olha, da mesma forma como ele disse, aleluia, aos seus discípulos, naquela mesma, uma noite antes de estar ali diante de Pilatos, quando ele estava para ser preso: eu poderia rogar ao meu Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos para guerrear, para batalhar, e seríamos vencedores. Mas em tudo isso Ele estava cumprindo a vontade de Deus. E no livro de Isaías, mais à frente, louvado seja Deus, o próprio profeta Isaías diz e declara nessa palavra que agradou-se a Deus moê-lo. Porque quando Jesus estava sendo moído, quando Jesus estava sendo crucificado, estava sendo todo martirizado, estava levando sobre ele as nossas dores. E todo o castigo que nós merecíamos, louvado seja Deus, por conta do pecado, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras hoje nós somos sarados. Somos livres porque Ele levou sobre Ele, louvado seja Deus, todo o castigo, toda a condenação. E no livro de Pedro, lá em Pedro, louvado seja Deus, ele declara: já nenhuma condenação há para aqueles que estiverem em Cristo Jesus, a saber, aqueles que creem no seu nome e obedecem a sua palavra. É por isso que Deus permitiu tudo aquilo acontecer, para que aqueles que permanecem não sejam condenados, louvado seja Deus, com este mundo, não sejam condenados por Satanás, que virá cobrar aqueles que são pecadores. Por que eu estou falando isso? Porque Satanás, no livro de Judas, a palavra do Senhor declara que ele foi requerer o corpo de Moisés. Moisés subiu ao Monte Nebo, se eu não me engano, e ali o Senhor mostrou para ele o povo junto lá embaixo, ao pé do monte. Mostrou a cidade prometida, a terra santa. E Deus então recolheu Moisés naquele dia. E ninguém sabe aonde foi a sepultura de Moisés, só o Senhor. Mas Satanás o requereu, porque Moisés havia matado um homem ainda no Egito. Então todo aquele que cometeu pecado, o direito dele está para Satanás. Cometeu pecado, qualquer pecado que seja, Satanás tem direito sobre essa alma aí. Satanás tem um direito para levá-lo à condenação, porque ele foi pecador. Mas aqueles que escutaram o conselho do maravilhoso conselheiro e seguiram Deus forte, o Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E já não há mais condenação a todo aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo. E aí Satanás pode até requerer alguma coisa, meu irmão, mas aí, como foi louvado aqui nessa manhã, né? O rugir do leão. A hora que o leão rugir, ele vai dizer assim: esse daí tem a minha marca, essa daí tem a minha marca, porque comeu da minha carne, bebeu do meu sangue e esteve fielmente até o fim na minha presença. Por isso Satanás não tem autoridade nenhuma, porque esse vai passar para o gozo do Senhor para toda a eternidade no meu reino. É algo tremendo, meu irmão. O nome também, Pai da eternidade.
Porque é Pai da eternidade, né? Infelizmente, ainda tem a cultura de que quem morreu um dia volta. Quem morreu não volta nunca mais para essa terra aqui. Viverá eternamente ou morrerá eternamente. Louvado seja Deus. É esses dois caminhos os únicos que tem, ou morte eterna ou vida eterna. E ao Pai da eternidade, Ele é tido porque Ele tem a autoridade de levar aqueles que creem no seu nome para o seu reino eterno, que não é nesse mundo aqui, louvado seja Deus, porque lá no livro de Apocalipse ele vai dizer, aleluia, o evangelista João, ele diz assim: vi descendo do céu uma nova terra e uma nova cidade santa, Nova Jerusalém, e eis que tudo se faz novo. Então a eternidade será algo relevante e naturalmente novo, feito pelo Senhor, porque no livro de João ele declara: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar-vos o lugar, porque um dia eu vou voltar para vos buscar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Garantia. Por isso que Ele é o Pai, por isso que é o Pai da eternidade. Deu a garantia: eu estou indo, mas não vou deixar vocês não, vou só preparar um lugar, porque onde eu estiver, vocês vão estar junto comigo. Por isso que Ele é o Pai da eternidade. Louvado seja Deus. O seu reino é eterno, não tem fim. Não tem fim. E onde deveria estar aqueles que caminharam e creram no seu nome? Junto com Ele, na eternidade. Louvado seja Deus. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você: não é difícil ir para lá. Não é difícil, porque o próprio Jesus, Ele declara, louvado seja Deus, todos quanto creram. É crer que Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus, unigênito Filho de Deus, e seguir os seus passos, seus mandamentos, seus conselhos, obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra. Louvado seja Deus, que não é pesado, Ele mesmo declara isso, e os meus mandamentos não são penosos. Louvado seja Deus. Resumiu tudo em dois mandamentos, que é simples: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A simplicidade do evangelho está aí: amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer, o meu Deus, Ele não será substituído por nada, nem pelos deuses dessa terra aqui, nem pelos deuses desse mundo, nem pelos deuses dos homens, mas o meu Deus está com seu trono estabelecido no alto céus, aleluia, e a Ele eu devo louvar e exaltar todos os dias da minha vida, até o dia que eu estarei dentro da sala do trono branco. Então todos os dias eu estarei louvando e exaltando a esse Deus. Ele é o Pai da eternidade porque Ele dá essa certeza. Louvado seja Deus. Eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou voltar para levar vocês junto comigo. Louvado seja Deus. E os sinais têm declarado tudo isso. Todos os sinais que estão acontecendo já estão declarando a volta de Jesus Cristo. E Maranata. Maranata, louvado seja Deus. Não há mais quem suporte tantas coisas ruins acontecendo nesse mundo. E a Bíblia diz, a Bíblia declara que o mundo jaz do maligno, ou seja, o mundo já está em algo ruim que não tem mais como voltar. A Bíblia também declara que toda a criação geme, toda a criação deseja, toda a criação anseia para que o Criador, Ele volte sobre essa terra aqui para tirar deste mundo aqueles que são dele. E um dos sinais mais eminentes que eu vejo está acontecendo é o que a Bíblia diz: quando pensar que há paz e segurança, então virá repentina destruição. Esse vai ser o momento em que a igreja será tirada. A igreja será arrebatada dessa terra aqui, louvado seja Deus. E aí, meu irmão, quando o anticristo dominar isso aqui, meu Deus do céu, misericórdia, não vai ser nada fácil. Príncipe da paz. Você já reparou na palavra do Senhor? Tem um versículo que Jesus ele diz assim: eu vos dou a minha paz,
a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Como é que ele fala que ele dá uma paz e não é a mesma paz que o mundo dá, ou que o mundo tem? Louvado seja Deus. Há algo tão sobrenatural nisso, e a gente enxerga, aleluia, facilmente a manifestação do poder e da glória do Deus Altíssimo. Aleluia. Ele é o príncipe da paz, porque a característica do reino de Deus, do reino de Cristo, será a paz. E uma paz sobrenatural, uma paz soberana, genuína e verdadeira. Louvado seja Deus. Uma paz que realmente você vai ter um descanso, você vai ter um sossego, você não vai ter preocupações, você não vai ter situações que te tirem do sossego, não tirem nada, vai tirar a nossa paz, verdadeiramente. Porque que ele diz: eu dou a minha paz para vocês, mas eu não dou como o mundo a dá. Porque a paz que o mundo traz, ela é falsa. Ela é falsa, porque claramente a gente vê uma coisa, né? Hoje em dia praticamente é impossível você andar pelas ruas aí em determinados horários até, e em determinados locais, principalmente hoje no centro de São Paulo. É possível caminhar? Possível. É impossível, né? Você andar na rua no centro de São Paulo, andar de carro no centro de São Paulo já é difícil, imagine a pé. É impossível, né? Conforme as coisas acontecem. Então já é uma falsa paz que nós temos, porque às vezes a gente pensa que está dentro do carro, a gente está mais seguro, mas isso é falso, porque qualquer momento pode acontecer alguma coisa ali. A gente pensa assim: dentro de casa então eu estou seguro. Isso também é falso, porque alguma coisa pode acontecer. Ou seja, a paz que nós vemos e temos no mundo, ela não é verdadeira, não é como a paz de Cristo, como aquele está declarando que ele é o príncipe da paz. Por que o príncipe da paz? Porque a paz dele não é para a gente viver nessa terra aqui, meu irmão. A paz dele não é para a gente estar sossegado nessa terra aqui. Não, a paz que ele nos dá é a certeza de que nós estaremos com ele no seu reino e viveremos eternamente ali, e aonde a palavra do Senhor declara que ali o ladrão não rouba, ali a traça não corrói, a ferrugem não corrói, ali não vai acontecer nada de ruim, ali será eternamente uma verdadeira paz. Por isso que ele é o príncipe da paz. Um dos seus nomes é o príncipe da paz, porque a paz genuína ele nos dará ali no seu reino. Louvado seja Deus. Ali a gente não vai ter preocupação. Diz a palavra do Senhor que não vai ter dor, não vai ter choro, não vai cessar o choro, não vai ter nada disso, não vai ter enfermidade. Que lugar maravilhoso é esse que a gente não encontra aqui? Virou o tempo, tem um monte de gente já está tudo gripado aí, ruim, não é? Virou o tempo, a gente já fica aí todo requenguela aí, né? Não aguenta fazer muita coisa. Louvado seja Deus. A garganta já começa a arranhar, né? Que lugar é esse que a gente vai ter que viver aqui até o dia que Cristo quiser tirar a gente daqui, irmão. Não vai demorar muito, mas no reino dele, declara a palavra do Senhor que a praça que tem lá é uma praça, louvado seja Deus, linda, maravilhosa, que no meio dela tem uma árvore chamada árvore da vida, e que o seu fruto dá de mês a mês, louvado seja Deus, e que ali naquele lugar não vai ter escuridão, não vai ter mais noite, não vai ter mais nada disso, louvado seja Deus, porque a glória do Deus vivo é mais brilhante do que a luz do sol, e nem o sol iremos precisar naquele lugar, e aquele lugar será um lugar verdadeiramente da verdadeira paz de Deus, aonde nós viveremos tranquilamente no ir e vir. Quando quisermos entrar ali no sala do trono e adorar, temos a liberdade de chegar até Ele, louvado seja Deus, e entregar ali e depositar ali a nossa adoração, sem que haja hoje em dia aí essa perseguição terrível, que você não pode falar mais nada, louvado seja Deus, não pode ir lugares, países que não pode nem andar com a Bíblia na mão. E olha que alguém diz ainda que é um mero livro, né? É um mero livro
livro, sim, é um mero livro que faz a diferença na vida daquele que crê. É um mero livro que traz salvação para aquele que crê. É um mero livro que traz uma mudança de vida para aquele que se entrega nas mãos de Jesus Cristo. É um mero livro que faz toda a diferença na vida do homem e da mulher que se volta para Deus verdadeiramente. É um mero livro que traz os maravilhosos conselheiros, os maravilhosos conselhos de Jesus Cristo. É um mero livro que detém o poder do Deus forte, louvado seja Deus. É um mero livro que nos dá, aleluia, e que nos dá a certeza de que nós verdadeiramente temos um Pai. Pai que luta, que guerreia e que nos abençoe. Não é um pai que simplesmente passa a mão na cabeça, que se precisarmos de correção ele vai corrigir, precisamos ser chamados a atenção ele vai chamar. Mas é um pai que nós verdadeiramente podemos crer e esperar nele. É um mero livro que as pessoas dizem, né? Mas é um mero livro que nos traz uma paz genuína. Louvado seja Deus. E quando nós seguimos os conselhos desse livro, que em alguns lugares ele é proibido. Por que será que ele é tão proibido? Ele é tão proibido porque ele tem efeito, irmão. Ele é tão proibido porque tem efeito de vida verdadeira. Louvado seja Deus. Aquele que estava morto vive. Aleluia. Como a palavra do Senhor declara, né? Louvado seja Deus. Estava morto, estávamos mortos nos nossos pecados, na nossa vida pecaminosa, nas nossas próprias vontades. Mas agora não. Mas agora nós temos um guia. Temos alguém que nos direciona. Temos alguém que nos leva adiante, louvado seja Deus, para um nível mais alto. E esse é Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. Então eu vejo nessa passagem de Isaías um avivamento, que é a manifestação do poder de Deus. Um avivamento que é a manifestação da glória de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. E que quando nós tomamos posse disso e aplicamos na nossa vida, nós vamos ficar mais vivos, nós vamos ficar mais ativos, nós vamos ficar mais intensos. Quando tomamos posse disso, nós ficamos mais intensos na obra do Senhor. Há uma intensidade maior, louvado seja Deus. Porque isso é avivamento. Ser mais vivo, ser mais ativo, ser mais intenso na presença de Deus. Isso é avivamento, meu irmão. Às vezes as pessoas confundem avivamento com aquele negócio que sai pulando, rodando. Não, avivamento é ser ativo, é estar disposto, é estar sempre disponível na obra do Senhor. O avivamento, ele representa o poder de Deus, mas o poder de Deus que está sobre nós e que nos move a fazer a vontade dEle. Nos move, nos motiva a fazer. Nos enche de poder, aleluia, para que nós possamos dar continuidade àquilo que Jesus Cristo começou. Olhar no olho das pessoas e dizer: olha, vem, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na tua vida, Jesus quer mudar o teu ser. Esse avivamento, louvado seja Deus, que nós precisamos e estamos vivendo aqui nesses últimos dias. E eu creio que como está sendo falado muito, eu também estou crendo dessa forma. Louvado seja Deus. Nós estamos passando pelo último período de avivamento da igreja na terra. Nós estamos fazendo parte do último período de avivamento da igreja. Porque não haverá mais essa manifestação desse poder. Porque junto com a igreja, o Espírito Santo será tirado desse mundo aqui. E quando o Espírito Santo for tirado junto com a igreja, o que vai restar aqui, meu irmão? Eu não vou ficar para saber, né? Eu creio que você também não quer ficar para ver, né, irmão? Nós vamos subindo, próxima parada, Reino de Deus. Então esse está sendo eu creio piamente nisso, pelos sinais que eu estou vendo, de acordo com a palavra de Deus. O que está declarado na palavra de Deus e o que está acontecendo nesse mundo, esse é o último avivamento que nós estamos vivendo nessa terra. Então, meu irmão, é hora de nós sermos mais
intensos, mais ativos, né? E fazer como Paulo, né? Paulo, numa de suas cartas, ele disse assim: olha, eu vou me esquecendo das coisas que para trás ficam e vou prosseguindo para o alvo. Ficou lá para trás, deixa para lá, não quero saber. Ficou, eu vou prosseguir para o alvo. Ah, mas e não tem problema, o que está para lá ficou. O meu negócio é chegar, atingir o alvo. E o alvo é Jesus Cristo. O alvo é o reino de Deus, aleluia. E nada vai me impedir de chegar até o reino de Deus. Eu vou às vezes com força, correndo, às vezes caminhando, às vezes rastejando, mas eu não vou parar. Eu vou chegar até o fim, louvado seja Deus. E isso, meu irmão, aleluia, é o que nos move, é o que nos aviva a continuarmos, louvado seja Deus. Não são os obstáculos que teremos nessa vida aqui, e teremos muito, mas é a motivação. Qual é a sua motivação? Qual é o seu desejo? É estar com Cristo? Então não olhe obstáculo, não se prenda a obstáculos, mas continue caminhando, pulando, correndo, às vezes rastejando, mas não pare. Não pare, nem que for rastejando mesmo, que às vezes a gente está assim, a nossa vida espiritual não está 100% lá em cima sempre. Tem hora que a gente está meio abatido, a Bíblia declara isso, né? Então, às vezes a gente está abatido, mas não destruído. Tem dia que a gente está só a misericórdia. Como eu disse, até para vir na igreja tem dia que a gente não está com vontade nenhuma. Mas o Espírito dentro da gente tem um desejo tão grande de estar na presença de Deus, que Ele move a nossa carne e nós chegamos até a casa do Pai. E aqui nós somos renovados pelo poder do Altíssimo, louvado seja Deus, e pela palavra transformadora que entra na nossa vida, trazendo transformação. Porque essa palavra, ela penetra até a divisão da alma e do Espírito, meu irmão. E se isso não traz vida, louvado seja Deus, aleluia, o que mais pode trazer vida para nós? É essa palavra que nos motiva, e essa palavra que tem que estar sempre nas nossas vidas, louvado seja Deus, como rios de água viva. É a palavra de Deus, aleluia. As dificuldades, meu irmão, nós nunca vamos se livrar delas, nunca vamos se livrar das dificuldades. Como eu disse no começo, Jesus não enganou ninguém. Ele disse: filho, no mundo vocês vão ter aflição. No mundo vocês vão ter um monte de problema. Vai ter dificuldade, vai ter desânimo, vai ter um monte de problema. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. O que é ter bom ânimo? É mesmo na hora que a gente não quer, a gente arrancar força da onde não existe. Falar: isso aqui não vai me impedir, não. Eu vou continuar. Louvado seja Deus. Às vezes, meu irmão, eu acho que já aconteceu com os irmãos aqui. Às vezes a gente quer estar na igreja, a gente quer estar só sentado, quietinho ali, só sentindo a presença de Deus. Só a gente não quer louvar, a gente não quer nem ter oportunidade, a gente não quer pregar, a gente quer estar só ali, ó, quietinho, ouvindo, sentindo. Mas mesmo dessa maneira, vem, porque o Senhor, Ele é contigo para te fortalecer, para te dar força, louvado seja Deus. E essa palavra vai penetrar no teu coração e na tua vida para fazer a diferença. Não esmoreça a tua fé em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias, porque o Senhor teu Deus, Ele é contigo para te dar vitória. Não esmoreça. A circunstância não é maior do que o Deus que você serve. E eu não sei qual é a circunstância da vida de ninguém aqui, meu irmão. A circunstância não é maior do que o poder do Deus que você serve. E se a circunstância teimar em tentar paralisar você, a palavra do Senhor diz, aleluia, que é só você clamar, e o teu Deus que está no céu dará ordem a teu respeito. Mas não pare. Não desista, não esmoreça. O Senhor teu Deus, Ele é contigo. Louvado seja Deus. Lembra sempre disso, meu irmão. Eu tenho um Deus que é um maravilhoso conselheiro. Sempre que eu precisar de algum conselho, Ele vai me dar.
Eu tenho um Deus que é o Todo-Poderoso, é o Deus forte, que não houve batalha nessa terra que Ele perdeu, e em todas que Ele entrou, Ele foi vencedor. Eu tenho um Deus que Ele é o meu Pai, e Ele age como Pai, porque se precisar corrigir, Ele vai corrigir como Pai, tem que corrigir os filhos. E Ele, além de ser Pai, Ele é o Pai da eternidade, que me garante uma vida sobrenatural além dessa vida aqui. Eu tenho um Deus que Ele é o príncipe da paz, que no momento que eu precisar dessa paz, Ele vai confortar o meu coração e me trazendo o alívio de todas as coisas que eu precisar. Só que um conselho desse maravilhoso conselheiro eu deixo para você: segue Ele, não para não, segue, porque ninguém que seguiu a Ele foi derrotado, ou foi esquecido, ou foi deixado de lado. Muito pelo contrário. Quando, se não me engano, foi Pedro que perguntou a Ele: Senhor, nós temos largado casa, temos largado família, temos largado a nossa vida para Te seguir, o que nós vamos ter de recompensa, Senhor? Aí Jesus garante: olha, ninguém que tenha largado tudo isso para me seguir vai ficar sem recompensa nessa vida e no porvir. Aí eu vou dizer para os irmãos, a minha parte eu não queria nem aqui, queria que o Senhor reservasse tudo para lá mesmo, louvado seja Deus. Mas Ele garante: ninguém que tenha deixado tudo para me seguir vai ficar sem ser recompensado nessa vida e ainda no porvir. Então, meu irmão, segue, caminhe, se esforce, ainda que a circunstância esteja dizendo outra coisa, mas se esforce, o teu Deus é contigo. A enfermidade não é maior do que o poder do Deus que você serve, louvado seja Deus. Os problemas familiares não são maiores do que o poder do Deus que você serve. A circunstância da tua vida que você está vivendo hoje não são maiores do que o poder do Deus que você serve. E Ele hoje, nessa manhã, está te dizendo simplesmente: segue-me. Continue seguindo, porque o Senhor te garantirá a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Eu quero assim agradecer nessa manhã de estar com vocês aqui, louvado seja Deus. É um tempo muito bom, muito gostoso a gente estar com os irmãos, rever os irmãos, né? Às vezes os afazeres são tão grandes e a correria da vida às vezes nos impede, muitas vezes, de estar juntos, né? Salvo algum evento ou outro que a gente se encontra, mas até os eventos estão meio escassos, né? Louvado seja Deus. Mas é muito importante podermos ter esses momentos de estarmos juntos aqui, ó. Não esqueçam, dia 30 de setembro tem um encontro da família pastoral, hein? Já fizeram a inscrição? Ah, não? Vai lá, vai ser lá em Campo Limpo, vai ser um dia para a gente... Aí vai ser um dia para a gente sentar e deixar só os outros trabalhar. Que geralmente na igreja o pastor não deixa os outros trabalhar, porque às vezes não tem nem tanta gente para trabalhar. Então o pastor tem que trabalhar em tudo dentro da igreja, né? O pastor tem que estar envolvido em tudo. Às vezes não tem pessoas fazendo as coisas e o pastor tem que se envolver. Mas lá no dia 30 vai ser para a gente sentar e deixar os outros trabalhar lá. Louvado seja Deus. Tá bom? Vai ser bênção também nesse dia aí, onde nós estaremos reunidos ali. Em família, para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Agradeço aqui a oportunidade em nome do Senhor Jesus. E as palmas louvem e exalte ao Rei dos Reis. Sou Igreja de Deus.